Meus irmãos, então vamos silenciar os nossos corações, os nossos pensamentos nesse instante. Vamos sentir a presença amiga e amorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecê-lo pela oportunidade sublime de estarmos reunidos nesta casa de oração, recebendo esses benefícios que os 4 evangelhos nos proporciona. Mestre amado, muito temos a te agradecer, muito temos a te louvar, Senhor, pelas bênçãos que aqui estamos recebendo. Permita que na continuidade dos estudos desta tarde, a sua infinita bondade e misericórdia possa continuar nos brindando com essas belezas espirituais. Assim pensando, nós agradecemos por tudo, pedindo a sua permissão para iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Pessoal, então nós temos a grata satisfação de receber um companheiro valoroso que veio lá de Franca, não é isso? Com muito carinho, a da Franca, quase França, né? Então temos com muito carinho receber o nosso companheiro Felipe Salomão, que veio nos felicitar. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração. Eu, antes de tratar do tema a que me propus, eu quero agradecer ao Toninho pelo convite que me fez para estar aqui participando do Congresso Rustem. Quero agradecer ao Jorge, que avalizou a minha presença, ao doutor Maurício e ao Júlio, que nos brindaram com assuntos tão importantes nesta manhã. E vamos agora apresentar para vocês este trabalho que nós chamamos de o Santo Sudário. E ontem, hoje, nós ouvimos falar que a maternidade é aqui em frente, né? Agora nós estamos na sonoterapia. Porque depois do almoço ouvir esse assunto, é só para amenizar um pouco o tanto que o pessoal já falou aqui, da nossa responsabilidade na evolução, no nosso processo de caminhar para Deus, de voltar para a casa do Pai. Então, nós escolhemos esse assunto porque há muito tempo fizemos contato com o inesquecível doutor Hermínio Correia de Miranda, e já naquela época ele falava desse assunto comigo. E eu venho estudando. Realmente não é um assunto comum a ser abordado em palestras espíritas, em congressos, mas eu vi que, depois de receber um livro, tinha material para poder apresentar para vocês aqui, para nós todos, durante o seminário. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é essa que está aí. Por que o tema, o Santo Sudário? Né? O que é que tem a ver com o nosso interesse a respeito da obra de João Batista Rustem? A primeira coisa que a gente pode dizer é que nós, da humanidade, gostamos muito de utilizar símbolos. Temos, às vezes, colocado aqui uma cruz, significando a nossa adesão ao pensamento do Cristo. Alguns gostam de ir lá na Bahia e comprar uma fitinha, Senhor do Bonfim. Mais atualmente o pessoal gosta de fazer marcas na pele, que são as chamadas, os decalques que se fazem, né? A tatuagem, né? Para pertencer ao grupo, para dizer que está ligado ao grupo. Então isso é natural para todos nós. E olha aqui um símbolo que nós estamos usando, ó. Toda vez a gente quer dizer, estou reunido. E esses símbolos também podem se transformar em amuletos, aquelas figas que as pessoas penduram no pescoço para se defender do mal olhado. Quando a maior defesa que a gente tem é a nossa mente, o nosso proceder, né? Mas as pessoas confiam na figa, porque ela evita o mal olhado, a inveja e assim por diante. A humanidade então sempre fez a utilização destes símbolos, desses amuletos. Isso era muito comum, especialmente na Idade Média.
e eram usadas as relíquias. De que jeito? Pedaços da cruz. Muita gente vendia, as confrarias religiosas vendiam um pedaço. Olha, isso aqui é um pedaço da cruz do Cristo, faz milagre, cura doença. E como não havia médico, não havia medicina, o pessoal se agarrava nessas questões mesmo. Então, era comum vender pedaços da cruz, vender pedaços das vestes. Olha, esse pedaço de roupa aqui pertenceu ao santo tal. Então, a pessoa levava aquilo como uma defesa, como um salvo-conduto para a sua vida aqui na terra. E até pedaços de ossos. Como não havia exame de DNA naquele tempo, falava que o pedaço do osso era de São Francisco e vendia um osso de São Francisco e todo mundo aceitava, porque quem é que ia provar que não era, né? Era o hábito daquela época, e até hoje há muito disso. E foi se indispondo, contrariando ao que está aqui, é que Lutero, vendo a venda de todos esses produtos, e além do mais, até a venda das simonias, dos lugares especiais no plano espiritual, né? Ele se revoltou contra isso. E ele, que era um frade, ele colocou os 95 protestos na porta da igreja, o que deu, de Wittenberg, é o que deu origem ao termo protestante, ao protestantismo. E ele estava absolutamente correto, porque isso era uma maneira de explorar a crença popular, contra a qual ele se levantou. Hoje continuam vendendo ainda, até vendem situações especiais, né? Que a gente não concorda com isso, porque o próprio Lutero era contra o que estão fazendo a respeito do plano espiritual. Mas isso não é problema nosso, é problema de cada um. A passagem de Jesus na terra foi uma passagem que todos nós sabemos, marcou a história, antes e depois do Cristo. No entanto, por mais que nós reverenciemos o Cristo, principalmente aqui no Ocidente, a história não fala muito de Jesus. Há muito pouco a respeito dele na escola acadêmica. A história oficial não fala muito. O que é que nós temos sobre Jesus na história verdadeira? Primeiro, disse que há uma carta de Públio Lentulus, ou Lentulus, que é o Cornélios, não é o Sura, embora o Cornélio seja o Sura reencarnado, né? Havia uma carta dele para o César, e ela estava em poder na biblioteca do Duque de Cesadine, em Roma. E com o falecimento do Duque, ela foi passada para o Vaticano. Consta que está lá no Vaticano. Uns estudiosos falam que ela não é autêntica, outros falam que ela é absolutamente autêntica, mas é uma referência que faz de Jesus. Ele traça um retrato físico, psicológico de Jesus, com alguns detalhes muito interessantes. Tomara que ela seja real, porque se for, é o nosso Emmanuel que escreveu, e ninguém melhor do que ele que fazer uma descrição de Jesus, ele que esteve face a face com o Senhor. O historiador Flávio Joséfo, que foi um judeu muito famoso, faz pouquíssimas referências a Jesus. Eu não sei se vocês estão informados, devem estar, porque leem muito. Então, a ciência oficial fala, há uma corrente histórica, inclusive, de historiadores, dizendo que Jesus é um mito, que ele não existiu. Que esse mesmo Flávio Joséfo, que foi judeu e que faz ligeiras citações sobre Jesus, ele se enganou, porque na época de Jesus havia muitos Jesus. Jesus não era o único, havia muitos. Então eles acham que ele se enganou a respeito de Jesus, porque ele fala muito pouco, quase nada, dos milagres, das curas e sobretudo do que interessa mais, do ensinamento moral de Jesus. Ele quase não fala do ensinamento moral de Jesus. Nós temos também os evangelistas, os 4 evangelistas, que 2 conviveram com ele, Mateus e João, e 2 não conviveram com ele, Marcos e Lucas. Quer dizer, escreveram de ouvir falar. Mateus e Marcos ouviram. Mas nós sabemos que os textos evangélicos passaram por uma triagem. São Jerônimo, a mando do bispo da época, pegou tudo o que havia escrito
todos os textos e selecionou aqueles que ele achava que eram os melhores, os verdadeiros. Para o público aí fora, para a ciência acadêmica, esse evangelho não tem muito valor, porque houve essa triagem, e os que ficaram de fora não eram reais, e o que ele colocou era realmente isso, e há muita gente que se baseia nessa possibilidade para desacreditar o evangelho. Para nós, os espíritas, nós sabemos com Emmanuel que os evangelistas, como está dito lá no Consolador, foram diretamente inspirados pelo Cristo. Provavelmente, melhor dizendo, certamente, São Jerônimo também foi inspirado para selecionar aquilo que nós poderíamos saber, que aquilo que nós poderíamos entender. É a influência direta do próprio Cristo. Então, pensando nisso, analisando estas questões, é que eu cheguei à conclusão, depois de ler sobre o Santo Sudário, que seria maravilhoso se o sudário fosse realmente autêntico, porque ele seria uma prova física da presença de Jesus. Então, o sudário, se comprovado real, ele seria uma prova irrefutável da presença de Jesus aqui na terra. Vocês me perguntariam, mas por que você precisa de uma prova irrefutável, se o que importa é a doutrina dele, é a moral dele? Evidentemente, interessa-nos a moral de Jesus. Porém, tendo uma prova do sudário, uma prova irrefutável, autêntica, verdadeira, que é o sudário que cobriu o corpo de Jesus, nós poderemos falar mais alto, nós poderemos dizer, não, nós temos prova da presença dele, embora para nós que professamos o cristianismo, seja em qualquer denominação religiosa, para nós é irrefutável que Jesus tenha estado aqui na terra, nós todos sabemos que ele esteve e a moral dele está aí. Esse é o sudário, que se chama Sudário de Turim, ou Turim. Tem esse nome porque está lá na Catedral de Turim, é o Santo Sudário ou o Sudário de Turim. Toda vez que vocês virem este assunto, vai aparecer com um desses dois nomes, o Santo Sudário e o Sudário de Turim. Mas o que é mesmo sudário? Por que que esta palavra é utilizada, sudário? Nós lá em Franca temos um famoso professor que se chamava Sudário, e ele foi tão bom professor, marcou tanto a presença dele na cidade, que tem uma escola lá que chama Sudário Ferreira, porque ele foi um professor muito querido dos seus alunos. E por que se usa essa palavra sudário? O que ela quer dizer exatamente? A palavra sudário vem do latim sudarium, e quer dizer, e quer dizer lençol, lenço. A tradução direta da palavra é essa. Era também uma roupa íntima que se vestia debaixo da túnica. Quando Jesus faz aquela referência, se vos pedirem a túnica, deem também a capa, ele está se referindo à túnica que cobre a parte exterior do corpo, que revestia o corpo. Mas por baixo da túnica estava o sudário, que além de ser este lençol que se colocava por baixo, era também... Acabou a força? O que houve aqui? Lá em Brasília nós tivemos... Hein? Lá em Brasília foi o microfone. Aqui está sendo o aparelho, mas vamos torcer para dar certo. Ele também era uma roupa de dormir, era um pijama. Quando o indivíduo chegava na casa dele, tirava a túnica, tirava a capa, ficava o sudário com o qual ele dormia. Isso nas famílias mais abastadas, nas famílias melhor situadas na sociedade. Os pobres mal tinham as suas roupinhas para se vestirem, né? A palavra sudário no grego é sindone. E os que tratam deste assunto, os que escreveram sobre esse assunto, os que se aprofundaram sobre esse assunto, são conhecidos como sindonologistas, por causa do grego sindone. Os sindonologistas são aqueles que se dedicam a estudar o Santo Sudário. Eu estou propondo para vocês e para nós todos aqui, criar uma outra palavra mais simples, chamada sindonista.
que seriam aqueles como eu, que não duvidam da existência do sudário, mas também não aprofundaram tanto no conhecimento dele. Agora eu quero apresentar para vocês um histórico do sudário. Vamos todos estudar como é que esse sudário, se tem as notícias dele hoje. Nós vamos começar, antes dos dados que eu vou apresentar aqui, desde do Marco Zero, que é Jesus, até a essa data que vamos chegar, 1200 e pouco, havia várias citações de sudário, muitas, só que nenhuma delas com prova documental, porque todas as que nós vamos citar aqui daqui para frente, da data que nós tomamos como base, todas elas têm prova documental, quer dizer, a história reconhece, porque tem um documento falando sobre o sudário. As anteriores, desde o Marco Zero, apareceram vários sudários. Por exemplo, o famoso sudário de Edessa, que é conhecido como Mandilion, ou o sudário de Verônica, não é? O sudário de Verônica foi muito famoso, muita gente confunde o Santo Sudário com o sudário de Verônica. O sudário de Verônica é aquele lenço que tem 80 centímetros de lado, é um quadrado, e não se sabe a origem desse sudário, desse pano. Era um lenço que provavelmente Simão Cirineu passou no rosto do Cristo, ou as mulheres pegaram lá no túmulo, já marcado, porque quando o cadáver era colocado no túmulo, ele era revestido, ele ficava com este sudário, essa roupa de baixo, eles punham um lençol que cobria todo o corpo, ia e voltava, e punham ou para tampar o rosto, ou para servir de travesseiro, este lençol, esse sudário pequeno, esse de 80 centímetros de lado, quadrado, que servia de travesseiro para sustentar a cabeça, ou servia para enxugar o rosto, para esconder o rosto. E ele se chama, na história, ele se chama Pequeno Sudário, sudário de Edessa, na cidade desse nome, cidade de Edessa, na Turquia. E ele foi confundido muitas vezes com o sudário verdadeiro, não é? Esse sudário pequeno chamado Mandilion, em grego, ele é usado nas procissões católicas, e de vez em quando Madalena levanta o sudário e canta, clamando contra os pecadores. Esse é o sudário que as procissões católicas apresentam, mas não é esse a que nós nos referimos nesse período de zero do tempo de Jesus, até quando nós vamos chegar aqui agora, o começo do aparecimento do sudário, que é o chamado Santo Sudário. Em meados do século XIV, por exemplo, de 1270, 1300, numa cidadezinha pequena chamada Lirey, na França, perto da cidade de Troyes, no nordeste da França, uma distância entre elas de mais ou menos 16 quilômetros, havia uma capela, a capela de Lirey, e lá é citado que nesta capela foi apresentado o sudário, o chamado Santo Sudário. Para vocês terem uma ideia, aqui está o mapa da França, aqui é Troyes, Lirey fica aqui por perto, nós vamos mostrar melhor ainda. Aqui é Paris, e quando o Júlio estava falando hoje, o Dr. Maurício falou, é interessante que a cidade onde aparece o sudário, que é essa de Troyes aqui, aliás é Lirey, mas perto de Troyes, nós vamos observar que aqui nessa cidade chamada Besançon, nasceu Victor Hugo, que é o maior poeta da língua portuguesa, aliás, da língua francesa. E o curioso, Victor Hugo era espírita, e na ilha onde ele esteve exilado, ele fazia reuniões espíritas, recebendo inclusive a comunicação da filha dele. Aqui para cá tem a cidade de Remy, onde nasceu a Joana d'Arc. E aqui na frente tem a cidade de Reims, onde a Joana d'Arc foi coroar o rei Carlos da França para começar o processo de libertação da França do jugo dos ingleses. Então vejam,
o sudário vai aparecer cercado de espiritualidade, sobretudo de Joana d'Arc, como nós vimos hoje cedo, que foi uma médium capaz de identificar o rei Carlos, escondido no meio dos outros, vestido com a roupa dos súditos, mas ela foi diretamente falar com ele. Os espíritos, as santas que comunicavam com ela, especialmente Santa Catarina, né, foi falar com o rei, falou: é você, Carlos, que eu quero dizer, no meio do povo todo. Ela que era uma menina de 14 anos, lá do interiorzão da França, que nem sabia quem era o rei, e a santa indicou para ela que ela devia procurar aquela pessoa que era o rei. Continuando o nosso estudo, não quer passar. Bom, aqui, esse mapa é melhor, nós vamos ver aqui, ó, a distância de Lirey de Troyes é muito pequena. Então, pela primeira vez, nessa cidadezinha, tem um registro de aparecer o sudário. Embora já se falasse do sudário, já se citasse o sudário, como por exemplo, nesse caso aqui da capela de Charny, Godofredo I ficou com o sudário e manteve na capela de 1355 a 1356, praticamente 2 anos. Ele deixou o sudário nessa capela. Há o registro na capela de que o sudário estava lá guardado. Aí, nesta época, apareceu um distintivo. Ninguém sabe de onde, ninguém sabe por quê, mas aparece um distintivo. Esse distintivo é o que nós chamaríamos modernamente de bottom, né? Apareceu um bottom nesse formato, onde está simbolizado o sudário, exatamente como os 2 corpos que aparecem no sudário de Jesus, falando que não se sabe a data desse distintivo, desse bottom, e não se sabe de onde ele foi, de onde ele surgiu, por quem foi feito. Mas curioso disso é que ele retrata o sudário, embora seja muito antigo, e retrata aqui mais de perto, dá para ver, até o tecido de linho, a conformação, o traçado da costura, para dizer que era uma referência verdadeira ao sudário. Em 1385, portanto, mais ou menos 30 anos depois, Godofredo II, que evidentemente era filho do Godofredo I, obtém do Papa Clemente VII autorização para exibição. Quer dizer, até então ninguém conhecia o sudário. Como começou a correr a ideia de que o sudário estava lá, e que era santo, e que era o sudário que havia servido Jesus no túmulo, então as pessoas iam à capela para ver, e o Papa Clemente VII autorizou, falou: não, pode exibir, vamos deixar exibir. E as pessoas queriam tocar, queriam pegar o sudário, porque admitia-se naquela época que só de estar presente diante do sudário estava curado. Hoje ainda é assim, né? Vocês veem lá o Círio de Nazaré em Belém, aquela procissão que atrai milhares de pessoas. Eles têm aquele desejo de tocar na corda, porque eles supõem que a corda traz o benefício para eles. Assim como quando Jesus estava caminhando, e a mulher que estava com fluxo sanguíneo, ela sabia que se tocasse na fímbria da túnica de Jesus, ela seria curada. E foi o que ela fez. Foi arrastando no meio do povo, empurra um para lá, um para cá, tocou na túnica de Jesus. E ela ficou curada. E Jesus falou, né? Quem me tocou? O Pedro, que era uma pessoa mais afoita, mais espontâneo, vamos dizer assim, trocar o afoito por espontâneo, ele virou para Jesus e falou: mas Senhor, no meio desse empurra, que esse mundo de gente, alguém tem que ter tocado no Senhor. Aí ele disse: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando porque uma virtude saiu de mim. Hoje nós aprendemos aqui pelo Júlio a atração magnética. Muita gente não consegue entender como é que os fenômenos se dão. Tudo está relacionado, como diz André Luiz, no nosso processo de magnetismo. É o nosso magnetismo que nos coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para acontecer aquilo que tem que acontecer conosco. Não é que os espíritos têm que ficar tirando um daqui por para lá para acontecer alguma coisa. É o nosso magnetismo pessoal, que é produto do nosso processo evolutivo, que nos atrai para o lugar onde nós devemos estar. Aquela senhora foi atraída pela informação de que Jesus curava, que Jesus tirava o sofrimento. Ela intuiu: se eu tocar nesse homem eu estou curada. E foi o que aconteceu. Vocês imaginem a emoção dessa mulher. Então o povo queria
tocar no sudário para se ver curado. Não vamos nos esquecer de que não havia medicamentos e não havia médicos para tratar. Em 1418, o sudário é entregue para o Humberto Villers-Sexel, que era marido de Margarida e que era filho de Godofredo II. Então aqui é um detalhe curioso, interessante. Como vocês sabem, nesta época, a mulher não valia nada. Ela não era nem como animal de criação. Ela valia menos do que uma vaca, do que um boi, tanto que era trocada por esses animais. Nesta época discutia-se inclusive se a mulher tinha alma. Porque como o relato bíblico fala que Deus fez o homem do barro e soprou, e a mulher ele fez da costela, que é uma carne de segunda, e lá não consta que ele soprou. Então, mulher não tinha alma. Por isso que a mulher era explorada e é até hoje, porque cometeu um pecado lá, coitado do Adão, foi iludido por ela. Agora ela não tem alma. Quer dizer, o que vale a mulher? Não vale nada. É isso que está no inconsciente do machismo. É isso que está no inconsciente. Pois é, a mulher é a causa de todas as nossas falhas. Até algumas seitas religiosas proíbem o contato com a mulher, a visão da mulher, a proximidade da mulher, para manter a castidade, porque a mulher desperta maus pensamentos. Bem, o Godofredo II era pai da Margarida. Quando o Godofredo morreu, era natural que o sudário ficasse na mão de quem? Da Margarida, que é filha dele. Mas como mulher não vale nada, ele deixou na mão do Humberto Villers-Sexel, porque era o marido, que era o guerreiro, que ia combater e tudo mais. Então ele deixou. Mas acontece que nós sabemos que entre 1443 e 1459, a vida vai seguindo o seu fluxo, vai seguindo o seu andamento. E o que aconteceu com o Humberto? Faleceu. Aí, como eles não tinham filhos, para quem que teve que ficar? Para ela, para Margarida. Ela herdou o sudário. E como ela não tinha como conservar o sudário, ela chamou os padres, os frades daquela comunidade e deixou o sudário com eles. Falou: olha, vocês tomam conta aí, porque os peregrinos querem visitar, ao invés de vir na minha casa, deixe aí, e vocês tomem conta. E aconteceu o seguinte: quando ela viu que estava dando um certo rendimento, a visita lá na capela, ela procurou os frades e falou para eles: olha, se vocês quiserem, eu dou uma compensação financeira e vocês me devolvem o sudário. Vejam, ela era a dona do sudário, mas como estava com eles um bom tempo, ela teve que dar uma compensação financeira para eles devolverem. Isso é o que leva o meu xará Filipe da Macedônia a dizer, né? Nenhuma fortaleza resiste se por ela fizeres passar um burro carregado de ouro. Então a moral vai até passar o burro, né? Ela então, sabendo disso, comprou a volta do sudário para ela. E como ela não tinha filhos, ela entregou o sudário para o duque Luís I, que é da família de Savoia. Mas ela trocou com a seguinte condição: o senhor me dá um castelo e os rendimentos de uma propriedade. De boba ela não tinha nada. Se valesse alguma coisa, né? De boba ela não tinha nada. Quer dizer, ela conseguiu o quê? Uma casa para morar e uma aposentadoria. Não é uma casinha qualquer, não. Ela pegou um castelo e a fazenda que tinha por perto, que todo o produto da fazenda era dela. Você veja que não tem gente boba ou não, né? Aí em seguida, eu quero mostrar para vocês que em 1532, na capela de Chambéry, estou falando para vocês que ele desliga, na capela de Chambéry, para onde os frades haviam levado de novo o santo sudário, o sudário foi dobrado em 48 partes, 48 dobras,
e colocado dentro de um relicário de prata. Relicário de prata é aquele objeto que as mulheres gostam tanto, que é para guardar as coisas antigas da família, enfeites, anéis e coisas tais, valiosas, de prata ainda. E eles colocaram dobrado 48 vezes o sudário lá. Mas acontece que o sudário pegou fogo, porque pegou fogo na capela e o sudário pegou fogo. Será por acaso que eles acenderam velas em volta e pegou fogo na prata e derreteu a prata? E eu fico pensando, mas não é o sudário que o Cristo usou? Como é que ele deixou acontecer isso? É que as trevas não dormem, as trevas querem destruir as provas. Os inimigos da luz não querem deixar provas, e o que eles puderem fazer, usando a nossa invigilância, eles vão fazer. Bem, acontece que quando pegou fogo, eles correram lá, conseguiram tirar o sudário e salvar o que restava dele, embora tenham ficado marcas sérias no sudário. Como pegou fogo, estas freiras que cuidavam do sudário remendaram o sudário. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque vai ser uma explicação que nós vamos ter que dar lá na frente. Então, as freiras remendaram o sudário. Ele já tinha sofrido outros remendos, mas esses aí foram os mais graves, porque caíram de cada lado do sudário 4 marcas da prata que derreteu. Então, se são 2 lados, 8 marcas bem fortes. Então, elas devem ter feito, no mínimo, 8 remendos no sudário. Em 1535, ele é exibido pela primeira vez em Turim. Ele saiu da capela que pegou fogo e foi para a cidade de Turim, como nós falamos aqui, ou Turim, como dizem os italianos. A cidade de Turim, ou Turim, ela está situada aqui, perto de Milão. Quem já foi à Itália sabe que essa cidade de Turim é uma cidade muito interessante, tem até um time de futebol, que é o Torino, que disputa o campeonato italiano lá, é uma cidade muito movimentada. Aí, estamos mostrando para vocês, em 1578, ele é transferido para Turim definitivamente, quer dizer, ele ficou lá em Turim, desde o momento que pegou fogo, até ficar definitivo. Agora, por isso que ele é chamado de sudário de Turim, ou de Turim, né? E está aqui o sudário. Estamos falando tanto dele, não apresentamos a fotografia dele. As marcas da queimadura, esse é um lado do sudário. O rosto do Cristo está aqui, está aqui, e o segundo rosto está aqui, porque o lençol cobria primeiro o rosto, passava por baixo do corpo, voltava e cobria novamente o rosto. Então, são 2 fotos do mesmo corpo. Ali é uma foto mais, vamos dizer assim, mais enegrecida, mas onde aparece de novo o rosto e os 2 corpos no meio do sudário, a frente e o verso. Nessa vez que ele foi para Turim, ele foi exibido para 40 mil pessoas. Isso não é nada. Nas passeatas lá contra o governo, reúne quase 500 mil pessoas, 40 mil pessoas não é nada. Não é nada hoje, mas em 1578 o Brasil estava sendo descoberto, estava começando a história do Brasil. Então, 40 mil pessoas foram ver o sudário, vocês vejam a importância que se dava a ele. Em 1848, com a unificação da Itália, o Savoia, lembram do Luís Savoia, que foi o duque que vendeu para ela, que passou para ela? Eles assumem a coroa, é a casa de Savoia que vai governar a Itália. E aqui está o castelo dele, do Luís de Savoia. Esse era o castelo dele, que tinha até uma igreja, uma capela dentro do castelo. Ele morava nessa propriedade aqui. Esse é o castelo do Duque de Savoia, em 1532. Bem, o tempo passa. Em 1880, em 1898, melhor dizendo, o rei Humberto de Savoia autorizou a primeira foto do sudário, que foi feita por esse fotógrafo amador que está aqui, chamado Secondo Pia. Esse foi o primeiro fotógrafo a fotografar o sudário, porque também a fotografia tinha sido descoberta recentemente.
O interessante do Savoia, do Secondo Pia, é que ele foi fazer a foto no dia 25 de maio de 1898. Estamos fazendo um ano, né? Estamos comemorando o aniversário. É agora, maio. Faz algumas semanas que foi feita a foto. No dia 25, ele instalou todo o processo, autorizado pela igreja. Quando ele foi fotografar, a lâmpada da máquina explodiu. Que a lâmpada era feita com gases, era feita com um processo muito rudimentar. A lâmpada explodiu e ele não pôde fazer a fotografia. Só 3 dias depois, no dia 28 de maio, é que ele conseguiu armar todo o esquema e fotografar novamente. E o Secondo Pia, que era um fotógrafo muito famoso na época, ele teve uma grande surpresa. Assim que ele foi para o quarto escuro para revelar a foto, porque hoje nós temos as câmeras digitais que revelam na hora. Mas naquele tempo, a fotografia era o produto da incidência da luz sobre a química dos produtos, especialmente o nitrato de prata. Quando ele foi revelar, ele teve uma surpresa muito grande. Qual foi a surpresa que ele teve? A foto era tridimensional. Estamos falando em 1898. Hoje, com as câmeras 3D, nós conseguimos fazer foto 3D. Mas naquele tempo, mal fazia fotografia. E ele se põe a chorar diante da foto, porque a foto é tridimensional. Revelou o quê? Jesus de frente e de costas. Então ele falou, quem fez essa foto? Porque ela é tridimensional. Naquele tempo, não vamos pensar com o pensamento de hoje não. Naquele tempo, como é que conseguiu fotografar? De frente e de costas. O ser do mesmo jeito que ele era. O Secondo Pia não teve explicação. O tempo passou, aí está uma foto. Essa foto é a foto do sudário, que foi depois tirada várias vezes. E na década de 30, Pierre Barbet, que é um patologista é o cientista, o médico, que estuda o patos, que quer dizer doença, que quer dizer causa de sofrimento. Então, o patologista Pierre Barbet, que era famoso do Hospital São José, ele vai estudar o sudário. E o que ele concluiu? Ele concluiu que o sudário era autêntico. Ele disse, sudário é autêntico. Quer dizer, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque não é um João ninguém qualquer. Ele é o autor da Paixão do Cristo. Isso, nós vamos falar no final, como bibliografia. Ele tem 2 títulos esse livro. Tem a Paixão do Cristo, de acordo com a cirurgia, e a crucificação de Jesus, segundo a cirurgia. Então, o Pierre Barbet, que era um famoso patologista, conclui que era autêntico o processo. Por que ele concluiu? Por desconfiômetro, por achismo, por suposição, porque ele queria que fosse? Não, porque sendo um homem de ciência e analisando o que nós vamos ver agora, ele concluiu que o sudário era autêntico. Esse aqui é o nosso querido Pierre Barbet, já falecido. Ele trabalhou, é um autêntico francês, né, a cara de um francês mesmo. Ele trabalhou nesse hospital e fazia os exames de patologia, fazia todos os processos lá. Em 1978, depois do Pierre Barbet, os pesquisadores tiram a amostra do sudário para ir fazer a análise. E em 1978 mesmo, uma comissão formada por 30 cientistas americanos conclui, isso está documentado, isso está autenticado. O que é que eles concluem? Seria impossível falsificar aquela imagem. Eles não dizem que o sudário é autêntico, eles não dizem que a figura que está lá é de Jesus, mas eles dizem o seguinte: é impossível que tenha sido produto de falsificação, como nós vamos ver daqui a pouco. Em 1980, essa data é muito importante, porque morreu Humberto II, que era o detentor do sudário, e ele foi definitivamente entregue para a igreja. Quer dizer, atualmente ele está em poder da igreja. Está lá em Turim, mas é da igreja, é propriedade da igreja. Em 1988, foi chamada uma equipe de famosos
cientistas, especialmente o criador do método, que foi fazer uma datação de carbono 14, e ela chegou à conclusão, pela datação, que o sudário ou era desse período, 1260 a 1390. Quer dizer, portanto não era sudário de Jesus. Tá certo? Porque se Jesus é o marco zero, como é que em 1260 o carbono mostrou que o sudário tinha sido feito naquela época? Mas as pessoas não desanimaram e continuaram pesquisando. Aqui é a foto desse cientista Edward Hall, que foi quem criou o processo da datação por carbono. Falando com o Dr. Maurício, ele me explicou que datação por carbono acontece assim. O carbono 14 é um isótopo do carbono verdadeiro C12, carbono 12. Isótopo quer dizer uma cria, é um produto. Há incidência de radiação solar no carbono 12 e ele passa a ser carbono 14. Tem as propriedades do 12 e mais algumas que ele adquire. E eles chegaram à conclusão, aquele pesquisador, cientista, que a metade do carbono se perde com 5.780, aliás, 730 anos. Quer dizer, analisando qualquer matéria, conforme a quantidade de carbono que ele perdeu, se sabe qual é a data dele. Se ele perdeu metade, é porque passou metade de 5.730 anos. Entenderam isso? Quer dizer, então é assim mais ou menos, né, doutor Maurício, que se faz. Eu estou falando grosso modo, porque não é minha área também de conhecimento. Mas foi assim que eles chegaram à conclusão que o sudário não era da época de Jesus. Bem, outros pesquisadores, principalmente Pierre Barbet, neste livro, As 5 Chagas, ele é patologista e ele escreveu esse outro livro, As 5 Chagas, onde ele analisa as chagas de Jesus de acordo com a patologia. E depois de analisar, qual é a conclusão que ele faz? A ele de novo. A conclusão dele é o seguinte, e esta que o Dr. Hermínio Miranda defende. O Dr. Hermínio Miranda chega a dizer o seguinte: será que o Pierre Barbet está escrevendo um documento anímico? Vocês sabem o que é um fenômeno anímico, né? É um fenômeno do próprio Espírito encarnado. O Dr. Hermínio Miranda chega à conclusão que é um fenômeno anímico, porque vejam o que ele escreve. Primeira coisa que ele escreve: ali estarei eu, ao pé da cruz, com sua mãe, João e as santas mulheres que o serviam. Ele dizendo isso. Ora, ele está em 1930, como é que ele está dizendo isso? Ali estarei eu, ao pé da cruz, com sua mãe, João e as santas mulheres que o serviam. Então, o doutor Hermínio chega à conclusão que ele está se projetando, é uma memória anímica que ele está se vendo lá. Mas não é só isso, ele escreve ainda: vejo agora, bem de frente, vossa fisionomia distendida. Vejo agora, bem de frente, vossa fisionomia distendida. Ele está olhando para o Cristo, ele está vendo o Cristo, mas como? São 1930 anos depois, né? Finalmente, ele escreve: prostro-me de joelhos diante de vós, beijando vossos pés perfumados, de onde corre ainda o sangue, indo coagular-se nas extremidades. Quer dizer, ele está dizendo isso. Ora, não é um Joaquim qualquer, não é um Pedro qualquer, para falar nomes, aí me desculpe se há pessoas com esse nome, mas não é uma pessoa qualquer, é um patologista, e está dizendo isso, que ele se vê. E depois de todas as análises que ele faz, chegando a dizer que ele vê o próprio Cristo no lençol, na crucificação, ele vai apresentar os seguintes argumentos. Primeiro, analisando o sudário, há gente que fala que é uma fraude deplorável. Ora, mas como é que é fraude deplorável, se aqueles cientistas americanos de 1930 também concluíram que não podia ser fraude? Podia ser de qualquer um outro, mas que uma fraude não era, era mesmo um sudário de crucificação. Depois, o bispo Pierre Darcy confirma o bispo anterior, Henrique de Poitiers. O que é isso? Quando foi apresentado pela primeira vez o sudário, o bispo Pierre de Darcy, aliás, o bispo Henri Poitiers, foi confirmado pelo Pierre Darcy, que falou: não, isto aqui não é um sudário verdadeiro,
E aí chamou o Papa Clemente, que havia falado em 1390, o Papa Clemente VII disse que não era autêntico, mas uma figura ou representação, uma cópia, não uma verdadeira relíquia. Ora, mas para ser cópia, é cópia do quê? Tem que ter original. Esse argumento não subsiste por causa disso. Como é que é cópia se tem que haver um original? Se tem um original, porque o sudário é verdadeiro, não é? Aí, alguém alegou que era pintura. Disse, mas como que é pintura? Se não há vestígio de tinta, e nenhum pintor faria uma pintura em 3D. Todos os pintores que pintaram o corpo do Cristo, todos sem exceção, todos eles, os mais famosos da história, nenhum deles conseguiu pintar em 3D, quer dizer, em 3 dimensões. E mais, no próprio sudário não há nenhum vestígio de tinta, porque se tivesse usado tinta para pintar, o que era evidente? Tinha que estar lá a tinta, de que foi feita a tinta, qual era o produto que usava, aquele produto era de que região, naquele tempo de Jesus usava essa tinta, quer dizer, não há vestígio de tinta, e nenhum pintor seria capaz de fazer. Então, o argumento que eles disseram é o seguinte: após as fotos segundo Pia, Ulisses Chevalier, que era o bispo da época, distribuiu folhetos negando a autenticidade do sudário. Isso é que tem sido servido de base para as pessoas duvidarem do sudário, porque se o próprio bispo da cidade disse que não era autêntico, distribuiu inclusive um folheto que existe até hoje, falando que é falso, por que nós vamos acreditar que ele seja o sudário, né? Aí, o Pierre Barbet resolveu fazer uma pesquisa e chegou às seguintes conclusões: provas do corpo. Em primeiro lugar, as medidas do sudário, que são as seguintes: o sudário mede 4,5 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, e envolveu um homem de mais ou menos 1,80 m a 1,85 m. Segundo os relatos, e inclusive aquele relato de Emanuel, que está lá com o duque de Cesadini, a altura de Jesus era em torno de 1,80 m, 1,81 m. Então bate na largura. Comprimento 4,5 metros, fazendo-se a conta, é exatamente a medida que dá para colocar o sudário embaixo, o sudário por cima e uma sobra sobre a cabeça. Quer dizer, a prova do corpo, Jesus passou, o sudário passou. E a prova no corpo? Como é que o Pierre Barbet argumentou? O primeiro argumento que ele diz é o seguinte: o corpo está literalmente coberto de feridas causadas por severo açoitamento, conforme narram Mateus capítulo 27, versículo 26, Marcos 15:15 e João 9:1. Ele foi analisar o corpo de Jesus e verificou que no verso, nas costas, porque o sudário tem frente e verso, nas costas havia um severo açoitamento. Como dizia o nosso querido e inesquecível Newton Boechat, o açoitamento, depois que o condenado recebia a pena, que era a crucificação, ele era despido, tirada toda a túnica dele, e um flagrum, que era um açoite, que tinha um cabo de madeira e fitas de couro, com pontas de chumbo. Esse açoite era batido nas costas do condenado, para que ele fosse já punido, naquela hora ali na frente. E é o que o Pierre Barbet vai encontrar. Quer dizer, seja quem for aquele condenado, ele foi açoitado antes de ser crucificado. Isso não quer dizer nada, porque qualquer um que fosse crucificado recebia o açoite doloroso a que foi submetido esse corpo. Vamos mais uma prova. Há inchações na face, documentando bofetadas, de que nos falam Mateus 27:30, Marcos 15:19, Lucas 22:63, João 19:1. Quando Anás e Caifás prenderam Jesus e levaram para a casa de Caifás, já era quinta-feira, quase noite, e o judeu não faz nada depois das 6 horas da tarde. Eu sei que vocês sabem que o dia judeu, o dia do judeu, o dia judaico, não é como o nosso. O nosso dia é composto de 24 horas.
O dia dos judeus é composto de 6 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Das 6 da tarde até às 6 da manhã é noite para eles. À noite eles não fazem nada, eles só fazem de dia. Portanto, muita gente apresenta argumentos contrários a Jesus, sem saber desse detalhe, que o dia do judeu vai da primeira até a última hora, que é às 18 horas, na hora começa a noite. Então, quando eles levaram Jesus para Anás e Caifás, lá na casa de Caifás, Jesus ficou sentado e Caifás e Anás solicitaram, arrumaram pessoas para fazerem depoimentos contrários a Jesus. Então um falava uma coisa, outro falava outra, um levantava um falso testemunho, outro levantava outro falso testemunho, mas nenhum que interessasse, até que quando Jesus falou para Caifás que ele era rei, e aí Caifás foi tomado de uma raiva muito grande e começou a gritar que Jesus blasfemava, por isso era sujeito à pena de morte. No exato momento em que ele foi condenado à pena de morte, os soldados que estavam ali, aqueles asseclas de Anás e Caifás, os testemunhas falsos que estavam ali, ficavam nas costas de Jesus, ou então onde ele não podia ver, e davam bofetadas, cuspiam, socos, e falavam para Jesus: fala quem é que te bateu, você não é profeta? Quer dizer, médium, né? Fala quem é que te bateu, já que você é o que você está falando, quem é que te deu esse soco? Quer dizer, escondido, eles agrediam Jesus. Isso vem ser comprovado que Jesus sofreu mesmo essas bofetadas, esses socos, como é narrado pelos evangelistas. É bom dizer que pode ainda não ser a prova cabal, porque o outro prisioneiro pode ter sofrido as mesmas coisas. A outra prova que Barbier vai apresentar é que o sangramento abundante no corpo cabeludo indica uma coroa de espinhos. E aqui é um detalhe curioso: não era aquela coroa de espinhos colocada em torno da cabeça, era como se fosse um boné de espinhos, colocado em toda a cabeça, uma boina, um chapeuzinho, um gorro, cheio daquela planta que hoje é conhecida aqui no Ocidente como coroa de Cristo, né? Ela tem muitos espinhos. Então, ela foi imposta e provocou um sangramento abundante, porque diz a ciência que aqui é uma região de muita circulação, então sangrou muito. Está lá narrado por Mateus, por Marcos, por João, falando desse sangramento. Mas qualquer outro podia ter sido submetido a esse sofrimento, embora as escrituras dissessem que ele seria açoitado, que ele seria esbofeteado e que ele teria uma coroa de espinho. Ah, você não é rei? Então vamos pôr a coroa nele. Então isso está lá nas previsões dos profetas. Marcas ainda. Quarto, o crucificado teve que carregar uma pesada peça de madeira, conforme indicam os ferimentos no ombro, provocados por atrito prolongado. É o que diz João 19:17. João é testemunha de toda a história, testemunha ocular. O condenado não carregava a cruz, como diz a tradição. O condenado carregava o patíbulum, que é aquela trave horizontal. Ele era obrigado a levar até o local da crucificação. Lá tinha o estipe, que ficava fincado, e ali eles pregavam o condenado no patíbulo e prendiam o patíbulo lá em cima. Então, vocês sabem, a história registra que Jesus foi obrigado a carregar o patíbulo. E quando ele caminhava, quem é que ele encontrou? Ou quem é que fizeram aproximar-se de Jesus, como dizem algumas teorias? Simão Sirineu, que vem acudir o Cristo. Então eles acham que quem fez aquele pequeno sudário menor, ou chamado mandilhão, é o Simão Sirineu, que enxugou o rosto de Jesus com aquele pano, porque ficou lá em Edessa. Aí ele foi roubado lá. É uma história longa que eu não quero ficar me detendo nela, porque não há provas, mas foi roubado, foi vendido, depois foi leiloado, enfim, é uma trama toda que não interessa aqui. Bom, essa prova também não serve. Por quê? Porque qualquer um podia passar por isso, carregou o patíbulo e sofreu um ferimento nos ombros. Então vamos para a próxima prova. Esse crucificado caiu várias vezes sobre o joelho, que aparece bastante machucado nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o peso era muito. Jesus, cansado,
caiu, bateu os joelhos no chão, e os joelhos ficaram feridos. Isso é o que ele concluiu. Mas também não é uma prova definitiva, porque qualquer outro condenado poderia cair diante do peso que foi apresentado. A sexta prova: a crucificação foi feita por meio de cravos pregados nos pés, nas mãos e nos pés, tal como atestam os ferimentos colocados nos locais próprios, conforme se infere de João 20, 25. É muito interessante a pesquisa do Pierre Barbet, porque o Pierre Barbet, sendo patologista e escreveu 2 livros, ele ficou muito impressionado com esse dado, porque com as experiências que ele fez em cadáveres, ele crucificou cadáveres, e ele chegou à conclusão que se pegasse os pregos na palma da mão, o peso do cadáver fazia com que a mão não sustentasse, rompesse. Então a conclusão que ele chegou, e com os testes que ele fez, que o prego teria que ser colocado aqui no carpo, nos 2 carpos. E foi exatamente o que aconteceu. Ele, analisando os carpos desse cadáver, as marcas do cadáver, o que ele concluiu? Que os pregos foram colocados aqui no carpo, para sustentar o corpo. O processo de crucificação era um processo dolorosíssimo, porque ele visava provocar muita dor no condenado, a fim de que as pessoas vissem a dor e falassem assim: bom, não vou fazer isso não, porque olha o sofrimento que essa pessoa está passando. Mas esse também, o fato de colocar um prego no carpo não quer dizer que aquele era o sudário de Jesus. Porém, vem a prova definitiva na minha visão. As pernas deste crucificado não foram partidas, enquanto que o tórax foi penetrado por uma lança. João 19:31 é o testemunha ocular da tragédia da crucificação, ou tragédia da cruz. Por que eu falo que esta é a prova definitiva? Porque lá nos profetas, o que é que eles previram? Este condenado não terá os ossos, Jesus não terá os ossos quebrados. Por que eles quebravam os ossos da canela? Porque quando o indivíduo estava colocado na cruz e demorava a morrer, para fazê-lo morrer mais depressa, eles vinham com uma cana, com um pedaço de porrete, ou um porrete, e quebravam a canela com uma pancada. Quer dizer, o corpo que estava seguro no pé pregado, era o pé esquerdo sobre o pé direito, eles quebravam a canela do condenado, para que ele caísse, e ele caindo ficava com dificuldade para respirar. E aí, doutor Maurício, o senhor já deve saber disso, mas eu achei impressionante. Quando o corpo caía, eles colocavam na cruz, no estipe, eles colocavam uma lâmina aqui por trás, de forma que quando o corpo arriava, a faca penetrava no pulmão do indivíduo, e aí ele não podia apoiar-se no pé e não podia voltar para sair da faca. Quer dizer, era uma morte dolorosíssima. O único que teve a previsão de que não teria osso quebrado foi Jesus, e isso se confirmou. Os ossos naquele pano mostram que as pernas, as canelas de Jesus não foram quebradas. Aliás, ele não teve nenhum osso quebrado, conforme as Escrituras. Bem, aí, que é que conclui continuam as pesquisas, melhor dizendo. Esse Max Frey é um policial suíço, na atualidade, ele é da agora, desse século, do século passado, aliás, não é antigo. Esse Max Frey, ele desenvolveu uma técnica na polícia da Suíça, que ele é especializado em identificar pólen. Ele consegue saber o pólen de que lugar que ele é, e identificar a terra de onde veio o pólen. E ele afirma que o pólen está em todo lugar, inclusive esta sala aqui está cheia de pólen, segundo ele, porque o pólen penetra por frestas as menores existentes. E ele pediu autorização para o Vaticano e foi colher no sudário o pólen, para ver se o pólen que estava no sudário era o pólen da época de Jesus. E a igreja autorizou. Por quê? Porque o processo dele é muito simples, não submete o sudário a risco. Ele vai com uma fita adesiva, tira um lado, encosta num lado, põe no envelope, marca e manda analisar. E qual foi a conclusão que o Max Frey chegou? Todos os pólens encontrados no sudário de Jesus eram pólen da Palestina. Quer dizer, esse crucificado
Se não fosse Jesus, ele era de onde? Na Palestina. É uma conclusão lógica que nós temos que fazer. Bem, aí o Pierre Barbet, na minha opinião, dá o veredito final. Trata-se indubitavelmente de um homem crucificado. Quando ele faz esse veredito, ele diz que o sudário é autêntico. Mas não está dito aí? Como é que você está falando que é? É porque é o seguinte, gente, é Jesus crucificado, eu acho que é, eu tenho essa crença que é, pelo seguinte: do século IV para frente, não se crucificou mais ninguém. Portanto, do ano 300 para cá, não se crucificou mais ninguém. Portanto, aquele sudário, se é de alguém crucificado, provavelmente é do Cristo. Porque tudo o demais se encaixa naquilo que foram as perguntas do Pierre Barbet. Ele analisou 7 itens e concluiu: trata-se de um homem, indubitavelmente de um homem crucificado. Se a crucificação não se fez mais do ano 300 para frente, o lençol, o sudário tem que ser antes de 300. E se tudo comprova que é Jesus, para mim está a prova autêntica de que é Jesus. Não porque eu já queira, mas é que tudo leva a crer que seja mesmo. Bem, há uma série de argumentos sobre o contrários ao carbono 14. Quando foi apresentado o resultado do carbono 14, dizendo que não era da época de Jesus, foi apresentado um argumento de contaminação. Alguns cientistas analisaram depois o sudário e concluíram que quando houve a queima naquela capela de Charney, estão lembrados? O fogo alterou o carbono 14. E a ciência hoje diz que pode sim, o fogo, o calor, alterar o carbono 14. Então, e também o carbono 14 pode dar furos enormes, pode errar muito. Então, eles acham que a prova do carbono 14 não é definitiva, que deveria ser feita outras, a fim de que, mudando as circunstâncias, pudesse se definir definitivamente definir, ou melhor dizendo, concluir pelo resultado verdadeiro. Também eles falam que o carbono 14 não vale porque as provas, os pedaços que foram tirados para fazer o exame eram dos remendos. E os remendos são recentes. Então o carbono 14 errou aí. Realmente o carbono acertou na data, mas não era o pano verdadeiro. Estão lembrados quando eu falei que as freiras fizeram os remendos e outros remendos que foram feitos? Então eles falam que não é uma prova definitiva porque foram tirados pedaços dos remendos. Sabe qual é o tamanho do pedaço que foi tirado? 2 centímetros por 2 centímetros. Quer dizer, um pedaço mínimo para análise. E quando foi tirar, foi lá na capela, na Sé de Turim, eles se reuniram, as autoridades que foram tirar o pedaço do sudário para análise, mas quando foi apresentar o resultado, ou entregar o produto para ser analisado, o cardeal que era o responsável pela Sé, pela igreja lá do local, ele chamou as freiras e chamou o pároco do local, e eles foram lá para a sacristia, fecharam a porta, e eles que trouxeram, não foram cientistas, como tinha havido um protocolo, eles combinaram que os cientistas iam assistir a retirada do material, e o cardeal não deixou eles assistir. Quer dizer, o cardeal trouxe a coleta pronta, e eles tiveram que aceitar. E finalmente, a questão da fraude. Especialmente o autor em que eu me baseei, ele acha que a carbono 14 foi uma fraude provocada pela Igreja Católica, que não quer ver comprovado o sudário, porque a igreja sabe que aquele sudário é o corpo do Cristo. E eu já até conversei sobre isso com o Dr. Maurício. Eu tenho uma tese que o grande segredo do Cristo, o grande segredo que ele revelou para Madalena, e que deu origem ao Santo Graal, que é outra coisa que nós podemos conversar numa outra oportunidade, que vive sendo falado aí. O grande segredo que o Cristo falou para ela, e que a igreja sabe e nega, esconde, é que o corpo dele era fluídico. Esse que é o grande segredo. O Graal é esse daí. Ela sabia que o corpo é fluídico, e a igreja não quer que se descubra que o corpo era fluídico,
que o corpo, porque ela não tem como explicar essa justificativa. Depois disso tudo, nós podemos perguntar, o que é que foi feito do corpo de Jesus? Se ele foi sepultado como devia, como mandavam as tradições, se ele fez tudo o que fez, cumpriu tudo o que tinha que cumprir, o que é que foi feito do corpo dele? O cientista em que eu me baseei para fazer essa pesquisa, que é o Thomas de Westlau, no livro O Sinal, um livro de capa amarela que o Jorge tem, que o Júlio tem, eu acho que o Dr. Maurício tem, é um livro, uma pesquisa muito, é um calhamaço, e ele conclui por negar o sudário. Ele diz o seguinte, o que houve foi o seguinte, o corpo ficou lá no túmulo. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas viram o sudário, acharam que era um fantasma, porque ele defende a ideia dos fantasmas, e o corpo ficou lá, e como o corpo apodreceu e se desfez. É curiosa essa afirmativa do Westlau, porque ele fala assim porque ele não sabe da hipótese do corpo fluídico, ele só sabe corpo material. Por quê? Como é que um ser que fez o planeta, que tudo foi feito por ele, de acordo com a vontade dele, que tinha todo o poder, porque ele dizia, desde que o mundo foi, eu já era. Quer dizer, desde quando o mundo foi criado, eu já era perfeito. Então, como é que esse corpo, ele podia apodrecer como um corpo normal, como um corpo comum? Mas o que acontece é que alguns dizem que foi comido pelas feras. Vejam que triste fim. O corpo comido por feras. Há uns que falam até que foi comido por cachorros que estavam por ali. Só que eles não sabem que o processo todo foi acompanhado por autoridades, para que não acontecesse isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Também argumentam que o corpo foi roubado pelos discípulos, mas isso é impossível de ter acontecido, porque quando José de Arimateia foi a Pilatos e conseguiu autorização para descer o corpo da cruz e sepultá-lo no túmulo que ele havia reservado para a sua família, o sepultamento na Palestina daquela época não era feito como nós fazemos 7 palmos de terra, era feito numa rocha, e ali colocava-se o corpo devidamente lavado, devidamente embrulhado pelos lençóis, era amarrado com tiras de linho no pé e na face, e depois punha-se o lençol. Tudo foi feito desse jeito, mas só que quando eles fizeram o sepultamento de Jesus, Anás e Caifás, astutos, espertos como eram, foram a Pilatos e pediram o quê? Pilatos, nós queremos uma guarda lá a noite inteira, o dia inteiro, andando de lá para cá. Por quê? Para que os discípulos não vão lá, roubem o corpo e saiam falando que ele ressuscitou, porque ele prometeu ressuscitar. Então nós queremos uma guarda. Vocês acham que os guardas iam deixar roubar o corpo e ter a cabeça cortada por ter feito um roubo desse? É que quando eles viram a ressurreição de Jesus, e portanto Jesus provou que era o Cristo, era o enviado, era o Salvador, o que eles fizeram? Esparramaram a notícia que os discípulos tinham roubado o corpo, para poder justificar o que tinha acontecido. Mas ganharam uma sacolinha de dinheiro. Está lá escrito. E mais do que isso, como é que os discípulos foram encontrar coragem para divulgar o cristianismo? Era sacolinha, não era mala. De 500. Então, como é que os discípulos arrumaram coragem para divulgar o cristianismo, a ponto de Pedro, segundo consta a tradição, não tem documento sobre isso, mas ele foi sepultado de cabeça, foi crucificado, melhor dizendo, de cabeça para baixo. Ele, quando foi ser crucificado, ele falou, olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não posso ser crucificado como Cristo. Onde é que o Pedro arrumou coragem, tendo roubado o corpo? Onde é que é, gente? Imagine se nós pegássemos a nossa doutrina, que foi baseada no começo em fenômenos mediúnicos, de Hydesville e tantos outros, se nós chegássemos à conclusão que aquilo tudo foi uma mentira, vocês estariam aqui reunidos, embora a beleza da nossa doutrina? Não dá para sustentar, mentira não sustenta a verdade, verdade sustenta com verdade. Então, os discípulos não podem ter roubado o corpo. E o corpo foi desmaterializado? Hein? Agora que vai entrar o nosso final de conclusão. Entra a tese rustenguista. Duas coisas aparecem em primeiro lugar: o corpo fluídico.
Como Jesus tinha corpo fluídico, ele fazia o corpo dele a hora que ele queria. Corpo fluídico, gente, é o defendido por Rustem, mas não foi o único que defendeu essa ideia. Inúmeros outros filósofos falaram nessa possibilidade, e os docetistas, em parte, defenderam a ideia. Quer dizer, não é uma ideia criada por João Batista Rustem para explicar. Ela já havia na história da humanidade, e ela é a mais lógica, porque uma tese é considerada elegante quando ela é capaz de resolver os maiores problemas que são apresentados naquela área. A tese do corpo fluídico é elegante, porque é a única que explica todos os fenômenos, sem mexer no Evangelho. Por quê? Porque o corpo fluídico não era uma fumacinha, ele era um corpo como o nosso, ele só não era gerado por pai e mãe. Jesus é que fazia o corpo dele, como nós vamos ver. E até, a tese do corpo fluídico, a doutrina do corpo fluídico, confirma os evangelhos, porque os evangelhos falam exatamente sobre o corpo fluídico. De que jeito? Falam assim. Primeiro, quem era o pai de Jesus? José é o pai de Jesus. Não, José não é. Aqui há uma citação errada, viu, Jorge? Aqui, na verdade, o capítulo é 1:18. O rapaz que datilografou para mim errou aí. Por favor, corrijam aí. Mas lá em Mateus 1:18 está falando o quê? Quando Maria ficou grávida, primeiro pela anunciação do anjo Gabriel, o que ela falou para o anjo? Mas como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço o homem? Se eu não coabitei com o homem? Porque era comum naquele tempo, comum não, era a praxe naquele tempo, era o hábito, era a tradição, o casal ser formado, casar-se, mas não se unir. Ficavam 1 ano separados até que pudesse se unir definitivamente. E é o que ela fala, são palavras dela. Mas como eu sou grávida se eu não conheço o homem? Ela estranhou. Mas como era um espírito retornando já para a casa do pai, quando o anjo falou para ela que era para se cumprisse as tradições, a escritura, ela falou, então seja feita a vontade de Deus. Espírito maduro. Se fosse um de nós, nós íamos rebelar, cair no chão, espernear, reclamar. Ela não fez nada disso. Bom, se é assim, seja feita a vontade de Deus. Isso revela espírito maduro, porque o que caracteriza, segundo o Balde, o espírito evoluído, maduro, é aquele que aceita, que não reclama. O espírito atrasado reclama. Então é o que aconteceu com Maria. Então o pai de Jesus não era José, porque ele quis abandonar Maria. Ele astuciou um plano, ele ia deixá-la na madrugada, ela ia ficar grávida e ele não era o pai. Então ela podia ser apedrejada, submetida ao apedrejamento, porque ela tinha traído o marido. Aí o que acontece? Aparece um anjo para ele e fala para ele o seguinte: larga de besteira, José, não é você não. Mas não tem importância, porque não é o que você está pensando, ela não traiu, isso é produto da lei de Deus. Então o José ficou com ela e até fugiu para o Egito com ela. O anjo não falou besteira. Não, claro que não. Eu estou falando para reforçar a argumentação, você sabe disso, né? Eu estou pondo nas minhas pobres palavras a palavra do anjo, né? Aliás, quem sou eu para interpretar anjo? Só você. Só o anjo você. Há uma pergunta que se faz: onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Conforme narra Lucas 2,46. Jesus sumiu. Essa história ninguém sabe. Onde é que está Jesus dos 12 aos 30? Não é 30 na verdade, porque Jesus não morreu com 30, ele morreu com mais anos, porque o nascimento dele não foi no ano 0, foi alguns anos antes, provavelmente entre 4 e 6 anos, conforme a narrativa do Evangelho. Então, onde é que Jesus esteve? Onde é que ele estava? Então tem aí teorias as mais absurdas. Eu mesmo comprei na Argentina um livro falando o Jesus dos 12 aos 30 anos, a prova cabal de Jesus. Então eles falam que tem um documento não sei aonde, tem um outro documento, mas o documento mesmo não aparece. Eu ouvi dizer que tem, falaram que tem, mas apareceu o documento, não tem. Outros aceitam, Jesus foi viver na Índia, porque ele foi aprender com os hindus. O mestre que era perfeito foi aprender com os hindus. Essa teoria, Emmanuel dá um chute nela, lá no livro A Caminho da Luz, quando fala que, eu estou estudando a questão, ele fala, Jesus não foi aprender nada, Jesus tinha que ensinar. E Kardec também, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro, quando ele fala dos essênios, ele fala, Jesus não foi viver com essênio para aprender. Era um absurdo o mestre ensinar a aprender com os outros, né? Doutrina que eles vieram a mando dele para implantar na terra.
A outra pergunta: como é que Jesus andava sobre as águas? Conforme está narrado em Mateus, capítulo 14, 26. Jesus andava sobre as águas, ele estava com os discípulos, eles estavam pescando, ele andou. E eles até estranharam, pensando que era um fantasma. E Jesus andou sobre a água. Aí a gente apresenta esse argumento, a pessoa, claro que ele andou, pois os espíritos carregavam Jesus. Então Jesus era um farsante, porque ele pede para o Pedro andar, fala que o Pedro precisava ter fé e ele mesmo era carregado. Quer dizer, essa é uma falsidade que nós não podemos atribuir ao mestre, né? Segundo, como sumiu ante os fariseus? Isso é narrado por André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade. Está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 29. Jesus entrou na sinagoga e, como era hábito na palavra livre, ele abriu um pergaminho e leu que o Salvador ia chegar, que era a chegada a hora do Salvador se apresentar. Ele fechou o pergaminho e disse: ele já veio, sou eu. Ah, para quê? Os judeus ficaram chateadíssimos, porque eles esperavam um Salvador que viesse em armas, a cavalo, um príncipe nascido deles, e é um filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura. Como é que podia ser o Salvador? Não era nem admissível que um ser daquele jeito pudesse salvar o povo de Israel. Então eles pegaram Jesus, foram perseguindo Jesus, e vocês sabem, o templo lá em Jerusalém é num pináculo, num morro. Eles iam jogar Jesus lá de cima, lá embaixo, para Jesus morrer. Eles já quiseram matar Jesus nessa hora. E diz André Luiz, e narra Lucas, que Jesus passou no meio deles. Eles não conseguiram pegar Jesus. Jesus se desfez na frente deles. Como é que é isso? Se ele é como nós, como é que a gente desfaz na frente dele? Na frente deles? Só se jogar gás de pimenta ou gás de cebola. Porque aí o sujeito chora e a gente passa. Mas naquele tempo não tinha, não era assim que agia. E Jesus faz uma afirmativa, conforme João 10, 17, 18, em que ele fala exatamente isso: a vida eu a tomo e retomo quanto bem entendo. Esse dom não é meu, não, vem do meu Pai. Quer dizer, é a lei de Deus, que o Espírito que chegou na condição de Espírito puro, que chegou na perfeição possível para o Espírito daquela categoria, ele pode dominar isso tudo. Jesus faz isso tudo como qualquer um de nós faz pega um monte de barro e faz uma figura, faz uma casinha, porque Jesus domina os fluidos estão sob a vontade de Jesus. Jesus comanda tudo isso. Paulo afirma: nada foi feito sem ele, tudo foi feito por ele. Quer dizer, a vida aqui na terra é pensamento do Cristo. Foi o Cristo que pensou essa vida para nós voltarmos. Ele nos deu o caminho para nós voltarmos para o Pai. O que foi feito do corpo do Cristo? Se ele sumiu, o que foi feito? E ele disse, como está em João 12, 19, 22, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Foi por isso que Anás e Caifás pediram guarda palaciana, porque vai que eles roubam o corpo e saem falando que ele ressuscitou. Vai ficar pior a emenda do que o soneto. Então os soldados andavam ali todo momento, sem parar, olhando para não acontecesse o roubo. E isto, a ressurreição de Jesus, a reapresentação, a rematerialização dele, é que prova para mim pelo menos, que o Cristo é o Cristo. Muita gente, quando vai citar Jesus, inadvertidamente fala, porque Jesus, Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, comparando todos no mesmo nível. Jesus é superior a eles, por quê? Porque foi o único que venceu a morte. Todos os outros se submeteram à morte. Jesus fazia o corpo dele porque como queria. É este que é o grande segredo de Jesus. Ele difere dos demais porque eles eram enviados dele para virem trazer a sua mensagem. Por isso que as pessoas falam: ah lá, o Buda fala isso, Jesus vai falar também. Claro, Jesus mandou que eles viessem à terra para falar aquilo em nome dele. Por isso que há coincidência nas mensagens. A desmaterialização provocou as gravações em luz no sudário. Por que eu estou interessado que seja comprovado que o sudário é autêntico? Porque ele vai comprovar o corpo fluídico de Jesus. Porque só um corpo fluídico pode desmaterializar e fazer a marcação em 3D como Jesus fez. E a ressurreição
na minha visão e na visão do meu querido Newton Boechat, é o mais importante fenômeno da humanidade. Nem a ida à Lua, nem a descoberta da hélice do DNA, nem a cura do câncer é tão importante como a ressurreição de Jesus. É o maior fenômeno da história da humanidade. Por que que é? Porque prova a imortalidade da alma, e ele prova para nós, com a imortalidade da alma, que a vida continua após a morte, que a morte não é o fim, é o começo. Não vai dar tempo nem de falar sobre o sepultamento, que foi feito estritamente, não está em cima, e tem mais um pouquinho, estritamente de acordo com as normas da lei. Quer dizer, a pedra foi colocada para fechar o túmulo foi lacrado com uma massa de barro e cimento, não é bem um cimento, mas de uma substância que era tirada das margens do Nilo, secava e lacrava. Os Anás e Caifás pessoalmente vieram e apuseram o seu sinete para dizer: ali está sepultado um corpo, para não haver dúvida. E quando a Maria Madalena foi subindo o monte para fazer a lavagem do corpo, porque as escrituras falavam que o corpo não seria lavado, e o corpo não foi lavado porque não deu tempo. 6 horas da tarde teve que sepultar o corpo, então não deu tempo para lavar. Então ela foi lavar, passar os perfumes. Quando ela chegou lá, a terra tremeu, a pedra explodiu e um anjo apareceu e disse: não está aqui, ressuscitou. No mais belo epitáfio de que se tem notícia. Os homens, orgulhosos como são, mandam colocar: aqui está fulano que viveu assim, que foi isso, excelente pai. Jesus não tem um epitáfio, é um anjo que vem dizer: não está aqui, ressuscitou. Quer dizer, é o maior fenômeno, sem dúvida, da história da humanidade. E nós podíamos citar as ressurreições do Evangelho, a de Lázaro, por exemplo, como João 11, 46, que o Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Marta chora para Jesus, e Jesus tinha ido a Betânia, que é perto, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus fala para ela: não, ele não morreu, porque houve um fenômeno de catalepsia, e como o perispírito se distanciou muito do corpo, sendo possível até que morresse, se continuasse, o corpo já mal cheirava, mas Jesus vai dar um influxo magnético e Lázaro volta. A filha da viúva de Naim, vocês sabem qual era a profissão do Naim? Naim não tinha profissão, porque era uma cidade. Eu fiz esse peguinha porque fizeram comigo e eu caí. Então, a viúva da cidade de Naim tinha uma filha que era filha única, e ela chora desesperada. Jesus vai lá à casa dela e ressuscita a menina, assim como a filha de Jairo, em Lucas 8:41. O Jairo era um importante indivíduo na sinagoga, ele tomava conta do culto, ele tinha autoridade na sinagoga, e era filho único também. Ele começa a chorar e fala para Jesus: Senhor, vai lá, meu filho está doente, ele vai morrer. E Jesus anda mais um pouco e vai lá e ressuscita o filho de Jairo, que já estava morto. Todos eles não eram ressurreição, porque Jesus não contrariou esta lei, embora pudesse, que a lei era dele. Ele apenas reinsuflou magneticamente os corpos para que o perispírito fosse puxado e a vida retornasse. Então, a ressurreição de Jesus é a única verdadeira ressurreição, o que prova que só o Cristo venceu a morte. Nenhum dos outros conseguiu vencer a morte. Portanto, ao encerrar essas minhas palavras aqui, e respondendo a pergunta agora para todo mundo que o Dr. Maurício me fez, eu quero dizer para vocês: eu confio plenamente, embora a ciência não afirme que o sudário seja o sudário de Jesus, para mim é o sudário do Cristo, por preencher todas essas condições que foram apresentadas. E agradecendo a atenção de vocês num horário difícil, num momento tão complicado para a gente ficar prestando atenção nesses dados, nessa falação, eu quero dizer para vocês que infelizmente não posso ficar para ouvir a palestra do meu querido Jorge Damas Martins. Eu vou vê-lo pelo celular, porque a minha cidade dista daqui a Franca são 700 quilômetros, e eu tenho que sair agora para chegar a tempo, né? Vamos pegar o carro daqui e já sair. Mas não queria encerrar sem agradecer a vocês e dizer um belíssimo soneto, que é considerado um dos mais belos da língua espanhola, que foi escrito provavelmente, porque não se tem certeza,
pela Santa Teresa de Jesus, que num momento de extrema ligação com as noures, escreveu assim: não me mueves, Senhor, para querer-te, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco o inferno tan temido para dejar por eso de ofender-te. Tú me mueves, Senhor, muéveme al verte, clavado em uma cruz e escarnecido, muéveme ver tu corpo tan herido, muéveme tus afrentas e tu muerte. Muéveme al fin, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera inferno, yo te temera. Nada tienes que me dar porque te quiera, pues aunque no espere, como esperara, lo mismo que te quiero, te querera. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org